Olá a todos, somos da comunidade A Caixa e hoje a gente vai bater um bate-papo informal aqui sobre consciência. Lindeberg, esse tema tão difícil aí, o que é que você acha? Qual a sua ideia? É baseado em todos esses livros que você leu aí, que estão atrás de você, sobre, sobre o que é consciência. Olha, assim, quando me joga uma pergunta dessa, né, é como se fosse uma porrada, porque eu acho sempre difícil definir essas coisas que parece que sempre foge a definições, né? Mas, assim, a visão de consciência que eu tenho seria uma visão que estaria mais próximo de uma concepção, digamos assim, das tradições orientais, como o hinduísmo, o budismo, embora exista uma diferença entre eles dois, certa diferença, eu me aproximo mais dessa percepção, ou uma percepção que é próximo no Ocidente, que é conhecido como idealismo, né? Que é Uhum. a ideia de que tudo é mente, né? A mente é o princípio ao qual todas as coisas se manifestam, né? Então, se eu pudesse resumir a grosso modo o que seria consciência, seria essa, vamos dizer, essa plataforma, ou vamos dizer assim, esse palco, onde tudo que a gente percebe como experiência, ou tudo que a gente chama como físico e material, é nada mais do que uma manifestação diferenciada, individualizada dessa consciência que é o palco, onde todas as coisas dançam, né? Então, Uhum. assim, a grosso modo, eu diria assim, a Sim. grosso modo, é assim que eu percebo a consciência, que seria diferente, por exemplo, da percepção fisicalista ou materialista, que diz que existe um mundo independente, físico, e que a consciência, né, ou as várias formas de consciência seriam um resultado de matéria complexa, né, se manifestando, em que a consciência ela é o resultado final dessa interação material. Então, Certo. resumidamente, seria isso, eu acho. O que é que tu acha que é a maior dificuldade, baseado nessa questão de que tanto no idealismo quanto no orientalismo eles têm a ideia de o fundamento ser a consciência e no Ocidente, com o materialismo, a gente tem muita ideia de que a matéria é o fundamento. Qual tu acha que é a maior dificuldade dos ocidentais de perceber ou desinverter esse negócio? O que é que tu acha que mais pega na hora de entender isso? Eu acho que uma das coisas que é mais complicado é simplesmente o fato da gente estar envolto dentro de um paradigma que a gente assume como certo, né? Então a gente vive num paradigma do materialismo, né? Que, se diga de passagem, é uma filosofia metafísica, né? Que assume que o mundo externo que existe, ele existe por si só, independente de alguma entidade consciente, né? Então esse paradigma ele permeia toda a nossa cultura e ele é tão prevalente, né? Especialmente nos dias de hoje, que é muito difícil você tentar conceitualizar qualquer coisa fora dessa percepção. É muito difícil, porque parece, às vezes, que o materialismo ele é extremamente intuitivo, né? Uhum. Porque você vê o mundo material, né? Você vê que, tipo assim, eu durmo e o mundo continua, né? As coisas parecem que acontecem independentemente. Então, existe um reforço que parece muito intuitivo, que reforça essa percepção material. Então, acho que uma das dificuldades é você estar inserido numa cultura em que existe esse reforço intuitivo, mas também existem várias outras instâncias que têm uma sinergia muito forte com essa percepção. Por exemplo, na ciência que a gente tem hoje em dia, ela se agarra muito a uma perspectiva materialista, né? Uma perspectiva fisicalista, né? Embora não seja ciência, mas a ciência hoje em dia ela abraça essa perspectiva, né? E como eu disse assim, várias pessoas no seu dia a dia
através de uma certa intuição, assume o materialismo como uma visão correta do mundo, né? Ela se torna uma coisa tão forte que parece um tipo de crença, né? Uma fé, né? Que é chamado muitas vezes de crença materialista, né? Porque as pessoas acreditam tanto numa coisa que, na verdade, não tem fato nenhum que comprove aquela coisa, né? É muito interessante esse segmento que as pessoas dão para isso, que como é que pode, se você acredita tanto numa coisa que você não tem prova nenhuma, ainda chama de científico, né? Muita gente chama de científico, né? Olha, eu digo assim, um certo tempo atrás, eu próprio era materialista. Tipo assim, eu, eu assumia como fato que o materialismo era científico. É algo autoevidente, algo comprovado pela ciência, você está entendendo? E Zé Fininha, não tem conversa. É claro que é isso, tá entendendo? Uhum. Só que para mim o primeiro choque foi quando eu fui ler a definição do materialismo. E quando eu li que, na verdade, o materialismo ele é uma corrente filosófica, né? Para mim já foi um primeiro choque, porque na minha cabeça eu nunca imaginei que algo que eu considerava científico era, na verdade, uma filosofia. E não só uma filosofia, mas uma filosofia metafísica, né? Além do físico, que é uma coisa irônica, né? Uhum. Além do físico, né? Então, para mim, isso já foi um choque. Então, a partir desse momento, eu comecei a correr atrás e tentar desmistificar uma coisa que eu passei anos e anos acreditando como ciência, né? É muito interessante isso. E é interessante como também eles gostam de utilizar pejorativamente a palavra metafísica, né? Quem acredita nessa corrente diz que qualquer coisa que você vai discutir, ele diz, não vou entrar em metafísica, como se tudo não fosse metafísica no final, né? Porque se tudo é mente, se tudo... Tô falando no sentido de coisa abstrata, né? Coisa com um chão abstrato. Tudo no Uhum. fim vai ter esse chão abstrato. E o que é que tu acha desse lance? A psicologia ela gosta de dividir e tratar a consciência como apenas o estado latente, esse estado mais superficial né, do homem, a forma que a gente pensa, que a gente enxerga, e não consegue perceber que é o que ele chama de inconsciente, que é também às vezes instinto ou intuição, sendo que o homem é um ser muito mais emocional do que racional. A razão surge depois da emoção, né? De fato, é uma coisa que se cria muito depois. Por que será que coloca a consciência como apenas essa pontinha do iceberg e bota toda essa coisa, todo esse resto como uma coisa afundada, sem perceber que consciência, isso também é consciência, sem criar essa unidade que no orientalismo ou no idealismo acaba criando, né? É, Eu acho que é uma imagem fragmentária que a gente tem, ou redutiva que a gente tem sobre consciência, né? Porque existe a ideia de consciência como aquela coisa divina do indivíduo, né? Consciência do indivíduo, né? Que na verdade é uma ponta é um ponto final de algo que se estende muito mais profundamente, que seria o inconsciente, né? uhum, Existem alguns pensadores que, por exemplo, eles não gostam do termo consciente e inconsciente. Na verdade, só existe essa consciência. E essa uhum, divisão, ela embora didática, no sentido junguiano, né? É didático, mas no final não existe nenhuma, em essência, não existe nenhuma diferença, é apenas consciência, né? uhum. Então, eu acho que a visão, por exemplo, que se tem na psicologia, menos na psicologia transpessoal, né? Mas, assim, em outras correntes filosóficas, é aquela coisa que você fala, de uma consciência muito do eu consciente, né? Fora É, isso, é carne, é osso, é o instinto, é, como se fossem coisas... acaba a psicologia tendo uma visão próxima do materialismo, né? Normal, né? Assim, tu falou que tu antes era materialista, eu também era. A gente estuda no Ocidente, inicialmente acaba entrando nesse jogo né, do materialismo. E depois que você começa a pensar na coisa é que você começa a perceber intuitivamente
que essa ideia do idealismo faz muito sentido e que a ideia do materialismo é bem frágil, né? Quando você Uhum. tenta vincular como a consciência se conecta ao material, como é esse vínculo que é feito, né? Essa- Eu acho que não tem não é o, por exemplo, eu particularmente não acho que seja assim uma coisa que a gente chama de consciência, uma outra coisa que a gente chama de material e uma conexão. Acho que a coisa não se dá nesse tipo de elos, tá entendendo? Eu Uhum. simplesmente acho que a, 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 a ontologia fundamental seria a consciência, a qual todas as outras coisas que a gente chama de material ou físico são propriedades emergentes ou danças mais particularizados dessa ontologia fundamental, né? Essa é a minha interpretação. Eu queria até, se fosse possível, eu fiz aqui umas anotações. Ah, Eu queria passar sobre uma percepção que é daquele autor, Bernardo Kastrup, né? uhum. Em que ele fala sobre o materialismo, né? E aí ele coloca assim 4 pontos que representam tipo para que o materialismo ele seja real e funcional, ele tem que ter esses 4 pontos, né? Aí gostaria de só dar uma leitura aqui só para a gente Tá, se situar. vamos lá. Que a primeira ideia para que o materialismo ele seja De válido, fato. Uhum. né, seria sua percepção consciente existe. Então, a primeira coisa para que o materialismo seja válido, né? Número 2 seria a percepção consciente de outros seres vivos existem. Número 2. Aí, o número 3 seria existem coisas que existem independentemente fora da sua percepção consciente. Número 3, Uhum. certo? E número 4, coisas que existem independentemente, externamente da consciência, gera a percepção consciente, né? Então, vou Sim. ler o número 4 de novo. Coisas que existem independentemente, externamente da consciência, que gera a percepção consciente. É o que Então, seria material morto gera consciência, né? é o que seria o Aí o que ele, epifenômeno, né? exato. Aí o que ele fala assim, número 1, isso é com certeza. Não há discussão. É a coisa mais íntima que qualquer ser cônscio pode conhecer, certo? Uhum. Nós somos conscientes. Fato. Embora existam Uhum. alguns filósofos, né, como Daniel Dennett, que chegou ao absurdo de afirmar que a consciência é uma ilusão. Mas ele precisa da consciência para dizer que é ilusão em primeiro lugar, né? É. É um argumento circulatório, né? Fica preso na armadilha. É estranho. É Então, o próprio, número 1, eu acho que não há nenhum debate, né? Assim, não é, o é a próprio, autor de o Deus. próprio Descartes, né, no método dele, ele faz isso, né? Ele vai negar tudo e ele chega num ponto que algo ele não pode negar. Muita gente coloca como se fosse o pensar, mas na verdade ele está falando do algo que pense, não do pensar em si, né? Interessante. Pois então, número 2, a percepção consciente de outros seres vivos existentes. O que o Bernardo argumenta é que você precisa, o que eles chamam em inglês de leap of faith, que é um pulo de fé. Você tem que ter um Uhum. pouquinho de fé para acreditar nisso. Mas você faz isso por inferência, né? Eu sou consciente. Existem outros seres que parecem conscientes, né? Ou Uhum. então, por inferência, você consegue chegar a essa conclusão. Mas é um pequeno pulozinho de fé aí. Você nunca tem 100% de certeza. Existe até É, um conceito chamado de é, zombies, né, na filosofia, que é a ideia de que você tem uma entidade que ele se comporta como consciente, faz tudo que alguém consciente faz, mas na uhum. verdade ele tem zero consciência. É só uma concepção didática, né, dentro da filosofia. Aham. O engano que a própria ciência hoje em dia ainda tem quando fala da inteligência artificial um dia criar consciência, né? É Vai exatamente, pelo mesmo caminho. é exatamente isso. Então, esse número 2. Número 3 que ele diz o seguinte: existem coisas que existem independentemente fora da sua percepção consciente. Aí é um pulo mais forte. Há menos evidência ainda para suportar isso, certo?
ao número 4, em que diz que coisas materiais mortas geram a consciência, aí é que a evidência vai para o espaço, né? É, Então, acho que é uma maneira muito interessante que ele pegou de, tipo assim, ó, para que o materialismo ele seja verdadeiro, ele tem esses 4 pontos. E à medida que você vai descendo do 1 até o 4, né, vai ficando cada vez mais difícil, vamos dizer assim, comprovar o que o materialismo está afirmando, sim. né? Eu acho muito interessante. É muito interessante e você vê muito isso nessa ideia de que desse paradoxo que se cria quando você tenta ver, por exemplo, como é que eu vou provar, né, exatamente o que tu tá falando, como é que eu vou provar a consciência de outra pessoa? Porque se eu sou eu, certo? Quando eu for a outra pessoa, porque as pessoas não entendem esse ponto, porque a consciência é o experimentar, é eu estar experimentando a existência. Se eu experimento a existência no lugar do outro, o outro se anula, o outro deixa de ser o outro, tá Uhum. entendendo? E aí eu passo a ser o outro. Então, se eu sou o outro, eu estou no lugar do outro, eu vou ser eu de novo, e o outro já se anulou. Então, como é que eu vou saber que o outro é consciente? Que se para mim estar no lugar dele, ele se anula? Ou o inverso, né? Uhum. Uhum. É um paradoxo que se cria que quando você tenta. Quando as perguntas feitas são perguntas erradas, né? Quando você, na verdade é isso. Você faz uma Aham. pergunta errada e tenta responder ela e acaba criando paradoxos. Aham. E eu acho que quando a gente está falando de consciência nesse campo mais amplo que a gente fala, Uhum. é aquela que quanto mais você aperta, mais estranheza você vai gerar, você tá entendendo? Exatamente. Em contrapartida, o idealismo é uma coisa tão simples, né? Ela se Isso. resolve, esses problemas se dissipam, porque você percebe que a pergunta é errada, então você começa a fazer as perguntas certas. Por exemplo, quando você sonha, você cria todo um universo, todo um chão, toda a gravidade, cria tudo ali. Você não se Uhum. pergunta se aquelas coisas existem de verdade ou não, né? E Aham. quando você acorda, você vê que tudo foi embora. E aí Aham. você está nessa tipo de realidade que a gente chama de realidade, né, a vigente, e não Uhum. percebe que o princípio pode ser a mesma coisa, que você esteja criando tudo aquilo ali. Eu falo você não no sentido de indivíduo, né? De Uhum. o indivíduo Claro. Paul Lindeberg, ou muita gente vai levar para esse lado na confusão, mas sim na ideia de que a gente é esse sol que divide quintais completo, ou o oceano inteiro, né? E não só a gota. A Uhum. gente parece ser a gota, mas na verdade a gente é o oceano inteiro junto, né? Quando a Exato. gente. Pode falar. Não, tipo assim, porque tu tinha tocado essa questão do sonho, né? Que eu acho que é um exemplo muito interessante para essa discussão da consciência, porque é como você fala, né? Tipo, cara, você tá sonhando, sabe? Você tá tão perdido que você não imagina que sua mente criou um mundo concreto, um mundo com outros indivíduos, com outras personalidades, com sensações tão complexas quanto quando você está acordado, você está entendendo? E, assim, o único fato que a gente sabe que a gente sonhou é simplesmente porque a gente acordou. Se a gente Uhum. não acordasse, a gente estaria exatamente aqui agora, nesse mundo concreto, achando que isso aqui é o real, que nada tem Exatamente. além do que isso aqui. Então, talvez com uma analogia, você está entendendo? A gente pode trazer do sonho para o que a gente chama de realidade concreta, como talvez um sonho mais longo, um sonho que talvez que a gente ainda não acordou. Você está Sim, entendendo? Um sim. sonho talvez assim, com regras mais limitadas, tipo assim, eu não posso atravessar uma parede, eu não posso voar, você está Uhum. entendendo? Né? Mas não menos um sonho. Quem sabe a gente ainda não acordou, e quem sabe que talvez aquilo que a gente chama pontualmente de morte seja apenas alguma coisa acordando e sonhou em ser Lindenberg, acordou, Exatamente. sonhou em ser o Paul Lee. Tem aquele daoísta, né, o Chuang-Tzu, né, que ele fala daquela história da borboleta. Sabe qual é? Sim, sim, Sabe, sim, né? sim.
De repente tinha uma borboleta que estava batendo as asas e tal, não sei o que, a Sonhou. borboleta acordou, e aí percebeu que era uma pessoa que estava sonhando uma borboleta, ou era uma borboleta que estava sonhando uma pessoa, né? Sim. Quando no final as duas coisas eram sonhos, né? Pronto. Foi a resposta que Buda daria para ele, né? E o Me cara lembrou. passou. É o Osho que fala isso, né? Nessa essa passagem, né? Que se Buda conhecesse esse daoísta, ele falaria para ele. O cara passou a vida implicado nessa questão se ele era uma borboleta que sonha que é um sábio chinês ou se era o sábio chinês sonhando ser a borboleta. Mas na verdade, ó, O senso de sonho humor é sensacional, né? total. Eu ia voltar agora para o ponto que aquela questão lá do David Chalmers, né? Que é aquele filósofo que ele fala do problema difícil da consciência e o problema fácil da consciência, né? O problema fácil da consciência seria você, tipo assim, explicar, por exemplo, determinados fenômenos que ocorrem no seu corpo afetam o seu cérebro, por conseguinte, afeta a sua mente, né? Uhum. Então você consegue, então o que ele está basicamente falando é que existe uma correlação entre o seu estado de consciência, né, e o seu cérebro, né, o Sim. seu corpo. Então existe uma correlação muito forte, né? Isso é a equação fácil da consciência e a neurologia, eu acho que ela avança cada vez mais e eu acredito que ela vai nos surpreender cada vez mais, mas Sim. dentro desse campo da correlação, né? Sim. Agora, o problema difícil da consciência é o que eles chamam de qualia, né? Que é o qualitativo. Se eu pudesse usar uma analogia aqui, seria a experiência de ver o vermelho, né? Uhum. Eu poderia ter todos esses livros atrás de mim explicando o que é o vermelho, como é, né, qual é a equação e tudo mais. E, na verdade, eu não chegaria nem próximo do que é a experiência do vermelho. Uhum. E vamos dizer, a construção dessa ponte, dentro de uma perspectiva materialista, é inalcançável. E é por isso que a gente diz que é o problema difícil da consciência, porque a partir do materialismo, é muito difícil, ou talvez impossível. Eu não acredito que seja possível que se construa essa ponte. Você está entendendo? Porque a partir do momento que você tem uma percepção que pega as correlações, né, causa e efeito como uma só, eu acho que já é um erro muito grande aí, tá entendendo? Sim. E é interessante também isso aí que cai naquela. Eu não entendo como é que a ciência, como é que a forma ocidental também não percebe, porque nela também, por exemplo, já hoje em dia já se sabe que a intuição é o que vem primeiro, né? Você percebe o mundo e depois, a partir dali, você tira conclusões, você cria o racional depois, né? Uhum. E a gente tem tendência, talvez pelo utilitarismo, pelo usar a ciência como a verdade, hoje em dia meio que trocou de religião, né? Trocou a Uhum. religião de verdades por outra. Não estou dizendo que a ciência faz isso, não, mas algumas pessoas fazem, né? Uhum. Não Uhum. percebe que isso é criado. A razão é uma coisa totalmente abstrata, uma coisa que é criado pós-intuição. Primeiro você intui algo, vê algo, e a partir daquele algo que é um padrão mental, aí você cria toda a razão, vamos dizer assim, a lógica, o que a gente Uhum. chama de lógica, o que a gente chama de Eu, matemática. eu acho que isso aí que você está falando, na minha percepção, é um exemplo clássico de você confundir o mapa com o território, que é uma Exatamente, analogia que eu gosto bastante. Que exatamente. tipo assim, eu acho que pelo nosso senso de individualidade e de consciência autorreflexiva, que seria não só pensar, mas pensar em pensar, né? Eu sei que estou pensando, né? E a Aham, partir dessa perspectiva eu consigo refletir sobre o passado e o futuro, essa capacidade de autorreflexibilidade com o indivíduo, a ideia do ego, e na história da racionalização junto com a ciência, eu acho que a gente chegou a um ponto em achar que, tipo assim, essa coisa tão miúda que surge na história do homem como a cereja do bolo,
A gente Uhum. pegou, tipo assim, como se fosse esse bolo, ou essa pirâmide, invertesse e Sim, dissesse que na base, e o fundamental, e o mais importante do que todas as outras formas de ser e existir, é a razão, é a exatamente. lógica, é a ciência, você tá entendendo? Só que, se a gente continuar com essa analogia, a gente vê que uma pirâmide de cabeça para baixo é completamente instável. O que Sim. é estável é lá na base, assim. E a razão, a ciência, a lógica, ela está no topo. Ela ilumina muito, mas ela está no topo. Ela precisa de uma base. Eu gosto até de brincar com essa ideia aí, de dizer que nós ocidentais somos mestres em inversão, né? A gente inverte tudo, né? A gente inverte a ideia da consciência, a gente inverte a ideia do tempo, a gente inverte o dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa criada para mensurar e a gente acaba usando ele como mais valor do que a própria coisa que ele mensura. O tempo a gente Uhum, cria para medir e de repente o tempo é mais importante do que a medição que ele faz, né? aham, É uma aham, maluquice danada que a gente cria e não percebe que vai passando no tempo uhum, e ninguém uhum, para se perguntar, né? A, na questão da consciência, voltando à consciência aí que a gente divagou um bocado, né? Que tem a ver com consciência, mas o que é que tu acha, assim, para o ocidental, qual a importância da gente perceber essa ideia de consciência dessa unidade, né? Como unidade, não como essa coisa epifenômica, essa coisa uhum, latente, uhum. é, não sei se é utilitariamente, né? Mas o que isso leva, qual a importância que isso tem, tu acha, na vida da gente? De expandir essa noção de consciência para uma visão mais ampla, se diz? Sim, sim, Rapaz, é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, o idealismo, né? O idealismo, ele na sua, vamos dizer, na sua percepção mais geral, ele em nenhuma instância ele nega a lógica, a razão, a ciência. sim, Ou seja, você não vai ter dentro da metafísica idealista pessoas dizendo que a gravidade não existe, está entendendo? Que as leis da termodinâmica não existem. Absolutamente, você está entendendo? Então, nesse sentido, essa visão idealista, ela não nega a ciência, ela simplesmente aceita a ciência como ferramenta para medir, criar mapas e utilizar. Não há problema nenhum com isso. Agora, eu acho que existem implicações profundas quando se trata de uma visão idealista. Você está entendendo? E eu acho que é uma visão que ela oferece muito mais caminhos e saídas do que, por exemplo, o materialismo. Para mim, eu vejo o materialismo como uma metafísica com um beco sem saída. Ele vai te levar a vários caminhos. Em todos esses caminhos, sempre você vai encontrar um beco sem saída. E eu acho que o idealismo não. Eu acho que a ideia, por exemplo, eu vou usar aqui uma analogia, né? Imagina, tipo assim, como eu acho que você falou agora, há um pouco tempo atrás, a ideia da gotinha que sim. cai no oceano. No momento que ele cai no oceano, ele é o próprio oceano. Ou você pode dizer o seguinte, que aquela gota não é só uma gota, mas aquela gota ela contém todo o oceano nela. Você está entendendo? E se a gente usar essa analogia para a gente, tipo assim, eu pareço ser o Lindenberg, essa entidade separada, dividida do polo, dividida do outro, dividida da natureza e de todo o resto. Essa visão fragmentada, você está entendendo? Não existe no idealismo, porque o que parece ser eu, você e o outro são manifestações que aparecem como diferentes, mas são profundamente conectadas. Eu conectado com você, com a natureza e com toda a existência, né? Quando eu Exatamente. falo assim, o universo é ali, tá entendendo? É uma percepção materialista, mas talvez no idealismo eu diria, o universo é tanto lá quanto cá, aqui, exatamente aqui, no âmago da minha existência, é o Uhum, universo também. com Então, certeza. é de uma poesia, sabe, que traz um significado muito mais rico do que o materialismo, né? O Exatamente. materialismo traz, assim, aquela visão fragmentada, aquela visão separada, e porque a gente vive num mundo
que é um mundo separado dos outros e da natureza, a gente vai criar hostilidade contra o outro e contra a natureza. Você tá Só entendendo? briga quando tem dois, né? Exato. Então, para mim, essas são as implicações, tá? Eu acho que são caminhos bastante diferentes. Era exatamente esse ponto que eu queria que tu chegasse na tua explanação, que é essa questão humanitária mesmo, que, né, essa ideia de se eu não sou separado do outro, eu acabo não criando conflito com o outro. Por que eu vou criar conflito comigo mesmo, né? Se o outro também sou eu, é essa questão humanitária que se cria na coisa de você perceber que você é parte de uma unidade muito maior, que você não precisa estar em conflito com ela, você só entra em conflito quando você se percebe separado, né? Quando você se fragmenta, quando você se divide. E a fonte dessa fragmentação é a razão. Se você não pensa, se você não, assim, não estou dizendo que a pessoa não tem que pensar, não, mas a gente tem que entender isso para amenizar alguns efeitos da coisa, né? Quando você é um cara só racional, ou como prega a nossa sociedade capitalista, o egoísmo cada vez maior, você acaba caindo nessa armadilha de cada vez criar mais conflito com você mesmo e sofrer mais, né? Uhum, uhum. Eu acho, por exemplo, quando você vê no budismo, em várias outras escolas, como hinduísmo, daoísmo, aquela ideia de, tipo assim, um dos princípios fundamentais é, tipo assim, não causar o mal ao outro, não ser violento com o outro. Porque Exatamente. não é que você, sendo violento com o outro, você vai machucar o outro. Você está machucando a você, porque aquilo é você. Exatamente. Então a implicação é profunda É. e é uma coisa que você sente em situações mais profundas. Você sente, você vive que isso é a realidade. E não É, essa fragmentação. Então, mais uma vez, como você falou, é uma inversão das coisas, né? Tipo assim, a nossa sociedade, ela prima muito a ideia do individualismo, do cara que chega lá, o cara que concorre, né, a concorrência, o cara que chega no topo, sabe? O sonho americano, por exemplo, é o ápice dessa percepção do indivíduo separado de outro indivíduo, separado da natureza. E porque ele está separado, ele precisa ter cuidado, ser hostil e sim. tentar vencer na vida, você tá entendendo? Quer Uhum. dizer, leva uma visão muito cínica da vida. Com É um, certeza. essa é uma das implicações do que eu acho que que vem do materialismo, é um certo cinicismo diante da vida e diante dos outros, tá entendendo? E para não ser parecer que sou contra a ciência, alguma coisa, eu acho que a própria ciência, ali, quando você vê Carl Sagan, aquela galera, você percebe também que ele no próprio no se admirar com o todo, com o cosmos, com a imensidão, o que traz para ele não é um sentimento de unidade, né? Ele começa a se ver integrado nessa coisa toda, né? É muito interessante como existem outras formas de você perceber essa integração também. Eu acho engraçado tu falar do Carl Sagan, porque eu li alguns livros dele e, e assim, para mim o Carl Sagan, ele é o mais poético dos materialistas, porque Né? ele ainda é materialista, Sim, mas ele tá assim, se você empurrar um pouquinho mais, ele talvez até saia, tá porque bem ele é pertinho, muito né? tá pertinho, porque o cara tem uma perspectiva materialista, mas ele já está enamorado com concepções que não é muito do materialismo, com a unidade, o se admirar com a natureza. Exatamente. Tá entendendo? Então, ainda tem muito o meu respeito, né? Eu acho que ele era um ser humano muito interessante nesse sentido, né? Uma outra questão que eu acho que faz, por exemplo, o materialismo caducar, digamos assim, são pesquisas e evidências que deixam o materialismo numa posição complicada, né? Então, uma delas é uma pesquisa para uma universidade de Londres, que eu não lembro agora o nome, sobre o efeito de cogumelos mágicos no cérebro, né? Uhum. O que causa no cérebro. E, e assim, eles descobriram que quando a pessoa está sob efeito desses psicodélicos, a atividade cerebral ele diminui drasticamente, né? E,
E foi um resultado assim, um pouco inesperado, porque se esperava que, se você tem experiências psicodélicas que são experiências intensas, vivas, né, o cérebro deveria estar A mil, assim né? a mil, você está entendendo? Na verdade é o contrário. Então, onde é que isso, como é que o materialismo, por exemplo, uma leitura materialista, como é que ele encaixa isso na sua explicação, né? Então, não explica, é complicado, você está entendendo? Porque ele diz algo que é contrário do que o materialismo imaginaria que ocorreria, né? É, Então, isso é uma coisa, né? Existem, por exemplo, também experiências de quase morte, né? Que é uma outra temática muito interessante que essas últimas décadas também tem trazido à tona certas implicações que deixam o materialismo também em uma posição delicada, porque é, um, um, alguns anos atrás, não, várias décadas atrás, quando você considerava alguém morto, quando você considerava essa pessoa morta porque o coração não batia mais, né? E aí isso foi revisado, e hoje em dia não é o coração bater ou não bater, mas se existe alguma atividade cerebral aqui, né? Então, hoje em dia, quando se diz clinicamente que alguém está morto, é quando não há nenhuma atividade cerebral uhum, ocorrendo, né? E as experiências de quase morte, eles desafiam esse novo marco, né, que é a morte cerebral, né? Então, muitas pessoas que passam por essas experiências de quase morte, né, onde os médicos dizem que clinicamente está morto, não existe praticamente nenhuma atividade cerebral, algumas dessas pessoas, não todas as pessoas que têm essas experiências de quase, quer dizer, não todas as pessoas que são declaradas clinicamente mortas têm experiência de quase morte, mas uma porcentagem delas tem. E esse é um outro problema também, porque você fica imaginando assim, como dentro de uma perspectiva materialista, alguém que está clinicamente morta pode ter experiências tão intensas, tão ricas de significado, né? E que quando elas voltam, muitos falam assim, eu não queria ter voltado. é, Por que vocês me puxaram de volta, você está entendendo? uhum. Né? Então, tipo assim, são experiências transformadoras, né? Não é uma coisa que, se ocorre com você, vai ficar para o resto da sua vida e vai ter implicação daquele ponto em diante, tá entendendo? Então, são exemplos de experiências em que o materialismo ele não está equipado para dar uma resposta satisfatória a essas experiências. E eu acho que o que está acontecendo hoje em dia é que esse sentido de materialismo tradicional, como a gente conhece, ele está caducando, eu acho. Eu acho que ele tá resistindo aqui e ali. Ele ainda está, por exemplo, está havendo uma mutação agora, que é é, em inglês se chama panpsychism, né? Panpsychismo, ou se talvez pudesse traduzir, que é a ideia de equivaler matéria e consciência na mesma coisa, né? Ou seja, você vai até o ponto em que existe o átomo, né? E o átomo ele é consciente. Então nessa visão, tipo assim, o material e a consciência eles têm equivalência, né? Eles têm equivalência. Mas na verdade essa visão é uma adaptação do materialismo como uma forma de resistir a essas pancadas que elas têm recebido nesses Durante últimos as, tempos, tá entendendo? se Quando chama simplesmente, quando simplesmente já existe já uma visão que é muito mais simples, digamos assim, muito menos complicada, né? é o panpsiquismo, né? Panpsiquismo, né, que se chama. É, Interessante. É, é, é uma é, variação do materialismo, do fisicalismo, tentando se adaptar, sempre né? tem isso, né? Sempre tem essa tentativa de não perder. Na verdade, nem perde, né? Mas o medo que existe na coisa de se perder tudo que foi conquistado, né? Aí tenta trazer de volta essas certezas que ele não tem. Porque o que o idealismo dá diferente do materialismo são as certezas, né? Essas certezas objetivas, esse chão firme que você tenta pisar
Isso não existe no idealismo, você tem que começar quem percebe isso tem que começar a se acostumar com essa ideia de que não tem certezas absolutas, né? E quando ele tenta trazer isso de volta, ele está tentando recuperar essas certezas perdidas, né? Eu acho que ainda é uma herança ainda é uma herança de um período em que a ciência reinava como absolutos, também no século XVIII e XIX, com a Revolução Científica, a Revolução Sim. Industrial, onde a gente poderia viver num mundo onde a gente poderia predizer como as coisas iam acontecer. E ainda é uma visão meio mecanicista Com e por certeza. incrível que pareça, ela de uma forma ou de outra ela resiste, né? Porque tipo, assim, eu não entendo muito de física quântica, né? Mas uma coisa que eu sei é que quando você fala, por exemplo, de partículas, essa ideia de partícula como uma entidade, uma bolinha, né, que junto com outras bolinhas, isso na verdade é uma história, uma metáfora, não é que existam esferas, isso não existe, o que existe são probabilidades, tá? O que existe são... Aí a gente usa uma história, né? A gente usa uma metáfora para poder compreender aquilo ali, mas, sabe, então, tipo assim, se você olhar É a dentro... questão da inversão, né? A gente usa mapas e aí acaba invertendo o mapa pela realidade de novo, né? Criando mais uma É, inversão. É é, importante, é. mapa é importante para a gente, né, desenvolver alguma coisa, criar alguma coisa, mas você tem que ter o cuidado de, a partir de certo momento, perceber que aquilo é um mapa e não tentar tornar ele a realidade, né? Eu vejo que hoje em dia muito dos materialistas estão começando a transitar em outros campos, em outras interpretações, mesmo que sejam assim de uma certa forma com uma certa resistência, né? É porque ainda existe um preconceito muito grande, né? Isso, você, como eu falei no começo, eles começam a chamar de metafísica e começa a dar um sentido pejorativo à coisa. E parece que o Uhum. cara é um voador, né? Vamos dizer assim, um viajante da coisa, porque não aceita essa coisa materialista de pronto. Ou você aceita de pronto, ou então você, vixe, tá pisando na bola e tá indo pelo canto não seguro, né? Uhum. Eu acho que o materialismo ele projeta no sentido junguiano também, Stalin, porque ele acusa todos os outros de metafísica e fantasia, quando na verdade ele não percebe que ele próprio Exatamente. é uma metafísica, o que é pura Exatamente. ironia, você está entendendo? Só que é uma metafísica que se faz crer científica e factual, mas dá uma olhada num dicionário, no Wikipédia ou em qualquer lugar e lê o que é o materialismo. É historicamente uma filosofia, começou com Demócrito, tá entendendo? Sim. É uma É muito. filosofia, sabe? E é um dos pontos de argumento que o pessoal às vezes vem assim, muito forte, né? Mas é um fato, né? Calma aí, você está É, dizendo que é um fato, mas é, as suas afirmações vêm de filosofia. Por isso que também eu acho que é importante você ter, assim, nessas discussões, um pouco de noção sobre filosofia, para você não fazer filosofia e não saber que está fazendo filosofia ruim. Você está entendendo? uhum. Tem muita gente que se acha racional, científica, e aí na hora de argumentar está usando um argumento filosófico sem saber, e ainda é um argumento filosófico ruim, mas confunde isso com ciência, né? Muitas vezes com a falácia da autoridade, né? É complicado. Uma coisa interessante também aí que me lembrou esse assunto que tu levantou é como se compara também essas experiências, tanto do cogumelo, né, quanto da quase morte, com a experiência da ayahuasca também, né, do chá, que é essa ideia que quando você entra, você tem se sente esse amor profundo, essa unidade, né, na coisa. Um colega nosso aí do vídeo passado perguntou até isso. Ele disse que o filho dele tinha uma questão, um problema mental, certo? E ele perguntou se ele era consciente, porque eu tinha colocado no vídeo que animais e pessoas eram conscientes, e é tanto que um animal percebe o meio que se ele vai correndo, ele desvia, ele não bate numa coisa. Quer dizer que ele está percebendo a realidade. Então ele é consciente também. E ele disse que o filho dele ia e se batia na parede. Então ele não era consciente nesse sentido, sabe?
Aí era exatamente, queria dizer que independente da experiência que o filho dele passe, alguma coisa, dentro ali existe a experiência da consciência, né? É a mesma Sim. coisa que acontece quando você está numa experiência de um efeito de um chá ou de um cogumelo. Quer dizer, a experiência vai mudar, mas quem experimenta continua ali. Aqui Exato. não é nem quem, é aquilo que experimenta, né? Continua ali refletindo alguma coisa, independente do que seja. Uhum. Então, na minha concepção, é consciente, né? Uhum. Uhum. Eu acho que, eu não sei se ele falou no sentido, tipo assim, de não estar consciente pelo fato de não ter percebido a parede, mas, Sim, assim, sim, eu concordo plenamente com o que você está falando. No final de contas, é uma experiência. Por exemplo, você pega alguém que é esquizofrênico, né? E olha como, por exemplo, uma interpretação materialista, ele cria problemas, porque exatamente. alguém com uma percepção materialista vai dizer que essa pessoa ela vive num mundo que não é real, um mundo que é uma fantasia, ou sempre dando um menos, né? É Uhum, sempre um menos. Eu tô aqui no mais, você está aqui no menos. Isso é, aqui é real, isso aqui não é real. Quer dizer, é uma linguagem que ele cria uma divisão completamente desnecessária e cria problemas. O que eu penso que um esquizofrênico tem, o que ele experimenta, é tão real quanto o que eu estou experimentando aqui agora. com No final, certeza. são todas experiências. Eu acho que uma forma mais didática e mais cuidadosa da língua, para se aplicar ao caso do esquizofrênico, seria dizer que a experiência dele não é dividida com quase ninguém. É extremamente particular. É uma Uhum, experiência real, extremamente particular. Agora, se o esquizofrênico vivesse numa sociedade de esquizofrênico, né, talvez ele estaria dividindo aquela realidade muito particular por algo mais coletivo. Então, talvez isso que a gente chama de normal ou realidade concreta seja um esquizofrenismo, você está entendendo? coletivo. Já, vamos dizer assim, concretizado e dividido, né? Você vê uma árvore, eu vejo uma árvore, ela é verde, para mim ela é mais ou menos verde também, está? Então talvez Aham, a gente está alucinando alguma coisa que a gente pode dividir. Então, em vez de dizer fantasia e realidade, a gente diz assim, tudo é uma experiência, mas depende se ela é coletiva ou se ela é individualizada. Eu acho sim. que o uso da linguagem nessa forma, ele retira muitos problemas. Com certeza. Muitos preconceitos, muitas É, coisas, né? é, Essa questão da cor que tu falou aí também é muito interessante, porque ela pode ser um exemplo do que a gente está falando de consciência, né? Por exemplo, tu diz assim, tu olha para uma coisa e diz, é verde. Eu olho e vejo azul, mas eu sempre via aquele azul e chamo de verde. Então, como é que eu vou saber que eu tô tendo a mesma experiência que tu tá tendo, né? Eu uhum, já foi, mesmo que minha experiência seja completamente diferente da tua, como a vida inteira eu chamei o azul de verde, quando tu disser que é verde, eu vou dizer é verde, mas eu tô vendo uhum, azul, né? Minha uhum, experiência é uma, completamente diferente da tua, mas nunca vou ter como comparar com a tua. É muito uhum, interessante isso. é. Então esse foi mais um vídeo aí do canal A Caixa. Eu queria agradecer aí a atenção a todos. Compartilhem e deem suas opiniões. É isso aí. Valeu, galera.